Corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A aula de hoje, a aula 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo ensino, pelo perdão dos nossos pecados. Deus, obrigado por aquilo que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz, pela saúde, pela vida, pela esperança, papai, de que o Senhor realmente vem nos buscar. E nós aguardamos isso, papai, o nosso coração tem desejado a sua volta. Vem logo, ora vem, Senhor Jesus. Vamos lá então. Texto áureo dessa lição. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja bem, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Está escrito lá em Mateus. A verdade prática dessa lição de hoje. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo, por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Vamos lá para a introdução. Ao longo dos séculos, tem sido como uma identidade da igreja de Cristo o batismo. Infelizmente, temos visto desvios em seu propósito e na sua forma. O batismo é a declaração pública da alma que abraçou a verdade do Evangelho. Como podemos então explicar o batismo? O seu símbolo mais eloquente é o da alma que foi sepultada para o mundo e seus valores e ressuscitou para Deus, a fim de andar em novidade de vida. Uma experiência simplesmente maravilhosa. Uma vez uma criança num acampamento me perguntou assim, a gente estava explicando para ela sobre o batismo, ela devia ter uns 12 anos, e ela falou assim: quer dizer então que eu vou morrer na hora que eu entrar na piscina? E foi bonitinho, porque pelo que a gente falou para ela, você precisa morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para você mesmo. E imediatamente a reação dela foi natural. Quer dizer então que eu vou morrer? Falei com ela assim: vai, mas você vai morrer para o mundo. Você não vai matar a sua carne agora, mas as vontades da sua carne, o pecado, você vai morrer. E você vai ressuscitar quando você sair da água para Cristo. E ela entendeu, se batizou, e aquilo ficou na minha mente, porque ela compreendeu o sentido literal e espiritual ao mesmo tempo. Como uma criança, ela pôde entender que realmente a morte para o mundo, para o pecado, essa é a nossa declaração pública de fé através do batismo. O batismo foi praticado por João Batista, estava batizando as pessoas no Rio Jordão, depois por Jesus, pelos apóstolos e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva, e até hoje é praticado nas nossas igrejas. É muito importante deixarmos que a Bíblia fale, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa prática seja observado. O que a Bíblia fala sobre isso? O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. Sabe aquela coisa da religião? Eu vou me batizar, a ceia do... Não tem nada disso. Não existe poder mágico nem para salvar, nem para mudar. Não, você precisa entender isso e você precisa ser liberto e ensinar isso para as pessoas, uma ordenança do Senhor. Hoje nós vamos ver sobre o batismo, na próxima aula, se Deus nos permitir, sobre a ceia. Então, creia nisso, pratique isso, incentive isso, mas saiba, não é nada mágico. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dela. Não faça isso querendo obter alguma coisa de Deus. Não há vestígios do Novo Testamento de que crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo devia ser o quê? Administrado a quem cresce. Jesus disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Está lá no Evangelho de Marcos. Uma curiosidade para você: os anabatistas não formavam um único grupo ou igreja,
pois havia diversos grupos chamados genericamente de anabatistas, com crenças e práticas diferentes e divergentes. Daí o nome batista. Eles foram assim chamados porque os convertidos eram batizados apenas na idade adulta, pois criam que o verdadeiro batismo só tem valor quando as pessoas se convertem conscientemente a Cristo. E é isso que nós praticamos hoje, os batistas, principalmente, o termo anabatistas. Então, daí uma explicação bem rápida para você. Cristo estabeleceu o modelo para o batismo cristão quando ele mesmo foi batizado por João no início de seu ministério público. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio de morte, sepultamento e ressurreição. Lembra da criança? Eu vou morrer? Sim, vai morrer para o mundo, para você mesmo e para o pecado. Então, nós cremos que há uma consciência para se batizar. Por isso, não se batiza criança. E o batismo por imersão, ou seja, na água, ok? Paulo mostra que o ato de emergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. E Paulo tinha autoridade para isso. Olha só o que está escrito. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Paulo está escrevendo aos Romanos. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em quê? Novidade de vida, porque se somos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, e ele continua, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado, e justificado através de Cristo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Que maravilha! Nós, os salvos e convertidos, entramos em novidade de vida. Testemunhamos isto, agora conscientes e resolutos, ou seja, resolvidos, publicamente assumimos que pertencemos a Cristo. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Muitos rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Eles estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo e seus prazeres. O batismo é mais que ser obediente ao mandamento de Cristo, relaciona-se com o ato de se tornar seu discípulo. Vamos lá para a conclusão dessa aula. Num mundo hostil à fé cristã, era importante que os recém-convertidos tomassem posição lado a lado com os discípulos de Cristo e se envolvessem imediatamente na vida total da comunidade cristã. Por que disso? Para que não esfriasse a fé, para que eles não perdessem aquele ânimo de início da conversão, do botar mão em tudo que estava no passado, no pecado, batizar e já seguir a igreja, e já estar ali na comunhão, para que eles pudessem ver os sinais, pudessem acompanhar os sinais e para que Deus pudesse transformar a vida deles. Por isso, tinha que ser uma coisa rápida, imediata, para que não perdesse tempo, para poder a pessoa realmente desenvolver a salvação dela ali. Embora não tenha atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir a palavra de Jesus. É hora de nos identificarmos com o corpo de Cristo, sua igreja. Então, se nós, como corpo de Cristo, nos identificamos com as ordenanças dele, com aquilo que ele veio fazer,
Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus deixou para nós tantas coisas para fazermos, para que nós pudéssemos entender a simplicidade do Evangelho. Paulo fala: eu prego aquilo que eu também recebi. Então, meu amado, minha amada, pregue aquilo que você recebeu. Ensine as pessoas sobre o batismo. Faça com que elas possam entender que precisam morrer para o mundo, para o pecado e para elas mesmas. Para quê? Para que Cristo viva em você. E Paulo escreve aos Colossenses: se nós morremos com Cristo, se é que vocês morreram mesmo, ressuscitem com Ele. E eu sempre digo isso: tem pessoas que entenderam a cruz, elas morreram com Cristo. Elas entendem o sacrifício, elas entendem muitas vezes o pecado, mas elas não ressuscitaram com Cristo. Elas não têm vida, uma vida triste, uma vida pesada, uma vida com murmuração, uma vida com falta de perdão. Elas não entenderam que Cristo ressuscitou. Então, espalhe isso, pregue o Evangelho, seja um discípulo, uma pessoa que realmente leva em frente aquilo que Cristo fez por você. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima aula, em nome de Jesus.